Olá para todos e sejam bem-vindos novamente. Hoje, dia 26 de dezembro de 2016, final de ano. Então, vamos lá. Adultério e fornicação é pecado para a morte? Esse vídeo que eu estou fazendo é devido a algumas pessoas. Algumas pessoas vieram a me dizer que adultério é pecado para a morte. Essas pessoas pertencem a uma certa denominação evangélica que batem muito nesta tecla. Teve uma mulher que chegou a me dizer que adultério é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu disse para ela me dizer o que é blasfêmia contra o Espírito Santo e ela sumiu. Ela nem sabe o que é isto. E já outros me disseram que após o batismo, certos pecados, como o adultério e fornicação, não tem perdão. Mas para tudo que citei, pedi para eles me provarem na Bíblia. Alguns tentaram, mas sem base bíblica, e outros sumiram. Não existe pecado específico para ser considerado para a morte. Não existe. Como o adultério, fornicação e outros. Vamos analisar 1 João 5,16. Eu já fiz isso algumas vezes, conversei com algumas pessoas. Algumas se convenceram e outras não. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. João aqui faz distinção entre dois tipos de pecado. Pecados menos graves, que ocorrem de forma inconsciente ou por deslizes, por falhas, que não leva imediatamente à morte espiritual. Quando o pecado se torna rebelião deliberada contra Deus de forma consciente, acaba resultando em morte espiritual se a pessoa não vier a arrepender-se. Pecado que não é para a morte é aquele que a pessoa cometeu por deslize ou fraqueza e agora está arrependida, mas está espiritualmente fraca e precisa da oração da igreja. Veja que João disse: orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. É um tipo de oração dentro da vontade de Deus que temos a certeza que haverá resposta, pois João já garantiu que Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Aquele por deslize, por fraqueza, pecou, mas tem temor de Deus e está arrependido. Pecado para a morte se refere àquela pessoa que peca deliberadamente, sua consciência não acusa, não aceita a correção. Esta pessoa está espiritualmente morta. Orar para pessoas assim é um tipo de oração que não temos a certeza que Deus responderá, pois isso vai depender da pessoa. Deus não manipula e Deus não muda a mente de ninguém. A decisão de voltar para a igreja ou de se consertar com Deus é própria. Na Bíblia está escrito, referente ao Espírito Santo: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Se a rejeição à voz do Espírito Santo for contínua, levará ao entristecimento do Espírito Santo. Se for contínua, levará à resistência ao Espírito Santo. A resistência levará ao apagamento do Espírito Santo de dentro da pessoa.
O apagamento levará ao endurecimento do coração. O endurecimento levará a pessoa a uma mente depravada a ponto de não reconhecer que está em pecado, ou não dar mais importância. Quando o endurecimento do coração atinge certa intensidade que só Deus sabe, o Espírito Santo não contenderá mais em levar esta pessoa ao arrependimento. A prova que a pessoa não blasfemou contra o Espírito Santo e não cometeu o pecado para a morte é o arrependimento, pois é o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado. João 16, versículo 8. Devemos orar pelos desviados e convencê-los a voltar. Tiago 5, 19. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do seu erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui fala exatamente do desviado. No livro de Lucas, cita 3 parábolas que falam do desviado. Em Lucas capítulo 15, das 100 ovelhas, das dracmas perdidas e do filho pródigo, que trata exatamente dos desviados. Não existe nenhuma base bíblica para determinar que certo pecado não tem mais perdão. Nem mesmo julgar que o pecado que certa pessoa cometeu não tem mais perdão, pois não existe base bíblica nenhuma para isso. Julgar uma pessoa como condenada pelo pecado que cometeu é ir contra a Bíblia. A Bíblia é contra julgar uma pessoa. Existem várias passagens, e muito menos a salvação de alguém ou de um pecador arrependido, de um desviado arrependido. A Bíblia nunca citou um crente arrependido, um crente desviado, arrependido, onde foi negado o perdão para ele. Onde Jesus negou o perdão, discípulos, apóstolos e outros negaram o perdão para esta pessoa. Você nunca deve aceitar certos ensinos sem antes consultar a Bíblia para ver se está em conformidade com a palavra. Todo ensino que não está em conformidade com a Bíblia deve ser negado e jamais deverá ser aceito. Então, ninguém tem autoridade para determinar que certo pecado é pecado para a morte ou a pessoa não tem mais perdão, como adultério e fornicação. Um crente que comete adultério e fornicação tem perdão sim. Algumas pessoas disseram que não, e eu mandei provar na Bíblia e elas desapareceram. Então tem perdão sim, todo pecado tem perdão. Tem suas consequências, é claro, e muitas vezes Deus não impede as consequências para que a pessoa aprenda. Deus perdoou o adultério de Davi, mas ele pagou por isto. Existe a lei da semeadura. O que o homem plantar, isso ceifará. Se plantar vento, colherá tempestade. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aqui fala do pecado e suas consequências. A lei da semeadura serve tanto para os crentes, os cristãos, e também serve para os ímpios, os incrédulos. Então tem as consequências que nem sempre Deus vai livrar das consequências, mas perdão tem sim, porque ninguém prova o contrário e a Bíblia prova a favor. Eu já debati várias vezes com algumas pessoas, algumas tentaram, mas não conseguiram provar o contrário e a maioria sumiram. Então obrigado a todos, não quero ofender nenhuma igreja, nenhuma religião, mas é verdade. Esse vídeo foi em resposta a alguns que me perguntam sobre isso constantemente, em dúvidas sobre o assunto. Então obrigado e até o próximo.